Pare por alguns segundos. Respira fundo. Talvez você tenha clicado neste vídeo sem nem saber explicar o porquê. Pode ser só mais um dia comum, mas dentro de você existe um peso que ninguém está vendo. Por fora você continua seguindo, trabalhando, sorrindo quando precisa. Mas por dentro há perguntas sem resposta, medos silenciosos e uma sensação de estar perdido no meio do caminho. Eu já me senti assim. Já acordei com a impressão de que estava atrasado para algo que nem sei o que era. Já caminhei cercado de gente e ainda assim me senti sozinho. Já olhei para a minha própria vida e pensei, não era para estar diferente? Não era para eu já ter chegado mais longe? E talvez o que mais dói não seja o cansaço do corpo, mas o cansaço da alma. Aquela sensação de estar vivendo em um tipo de prisão invisível, preso a lembranças, a erros antigos, a culpas que insistem em voltar, a medos que me impedem de avançar. Como se existisse algo me segurando sempre que tento dar um passo maior. E sabe o que é mais difícil? É quando ninguém percebe isso. Quando todos acham que está tudo bem, mas por dentro você está atravessando um deserto. Um deserto de dúvidas, um deserto de incertezas, um deserto de silêncio de respostas. Eu já tentei resolver tudo sozinho, já tentei ser forte o tempo todo, já disse para mim mesmo que era só uma fase, que eu tinha que aguentar mais um pouco. Mas houve momentos em que eu me senti pequeno demais para o tamanho dos problemas. Momentos em que eu pensei em desistir de sonhos, que um dia pareciam tão claros. Talvez você esteja exatamente aí agora, sentindo que tem algo maior te chamando, mas ao mesmo tempo acreditando que não é capaz. Como se existisse um propósito para a sua vida, mas você não conseguisse enxergar o caminho até ele. É como estar diante de um mar fechado. Você olha para frente e não vê passagem. Olha para trás e sente o passado te alcançando. Olha para dentro e encontra medo. E mesmo assim, algo dentro de você se recusa a parar de ouvir esta mensagem. Porque no fundo, você ainda acredita que existe uma saída, que existe um novo começo, que existe um Deus capaz de abrir caminhos onde nunca houve estrada. Eu descobri que os maiores chamados de Deus não acontecem quando estamos prontos, mas quando estamos quebrados. Não quando sabemos o que fazer, mas quando admitimos que não sabemos. Foi no meio do meu deserto interior que eu percebi. Talvez o fogo que arde não seja para me destruir, mas para me chamar pelo nome. Talvez essa inquietação que você sente não seja o fim. Talvez seja o começo. Talvez você não esteja perdido. Talvez esteja sendo guiado mesmo sem perceber. Se você sente que nasceu para algo maior, mas hoje está cercado de limites. Se você está cansado de lutar sozinho. Se você precisa de libertação, direção e força para continuar. Então fica comigo até o final. Porque assim como houve um homem que se sentiu incapaz, fugiu, se escondeu no deserto e mesmo assim foi chamado por Deus para libertar uma nação inteira, talvez hoje seja o dia em que você vai ouvir esse chamado também. Agora, em silêncio, abra o coração. Vamos entrar juntos nessa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento de silêncio e entrega, eu me coloco em Tua presença, lembrando da história de Moisés, Teu servo escolhido, aquele que o Senhor chamou pelo nome no meio do fogo que ardia e não se consumia. Assim como fizeste naquela sarça no deserto, acende hoje em meu coração uma chama viva da Tua presença. Que eu saiba reconhecer a Tua voz, mesmo nos lugares simples, nos dias comuns e nas situações inesperadas. Que quando o Senhor me chamar, eu não fuja, não me esconda, não me sinta pequeno demais, mas responda com fé: eis-me aqui. Pai, muitas vezes eu me sinto incapaz, como Moisés se sentiu.
Ele disse que não sabia falar, que não era forte o suficiente, que não era digno da missão. E ainda assim o Senhor o escolheu. Ensina-me que não é a minha força que faz o milagre, mas o teu poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se o Senhor é comigo, eu posso atravessar qualquer deserto. Assim como libertaste o teu povo da escravidão do Egito, liberta-me de tudo aquilo que me prende, que me oprime e que rouba a minha paz. Quebra correntes invisíveis, desfaz nós antigos, tira de mim todo o medo que me impede de avançar. Abre caminhos onde hoje só vejo muros. Senhor, quando eu estiver diante de mares impossíveis, como o mar vermelho diante de Israel, estende tua mão poderosa. Divide as águas da dúvida, da ansiedade e do desespero. Faz surgir um caminho seco no meio do caos, e que eu tenha coragem de andar, passo a passo, confiando que o Senhor está abrindo a frente. Quando meus inimigos me cercarem, quando o passado tentar me alcançar novamente, fecha o mar atrás de mim. Não permitas que aquilo que o Senhor já venceu volte para me escravizar. Dá-me um novo começo, uma nova história, uma nova liberdade. Pai amado, conduz-me pelo deserto da vida. Sei que há dias de calor intenso, noites frias e momentos de cansaço profundo. Mas assim como enviaste a nuvem de dia e o fogo de noite para guiar o teu povo, guia-me também. Que eu não me perca, que eu não volte atrás, que eu não troque a promessa pela segurança da antiga escravidão. Sustenta-me com o teu maná diário. Alimenta minha alma quando faltar força. Faz brotar água da rocha quando tudo parecer seco dentro de mim. Ensina-me a confiar no pão de cada dia, sem ansiedade pelo amanhã, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe. Dá-me também um coração obediente como o de Moisés no monte, que eu valorize a tua lei, a tua vontade, os teus mandamentos. Escreve tuas palavras, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do meu coração. Que minhas escolhas te honrem, que meus passos sigam teus caminhos. Senhor, livra-me da murmuração nos dias difíceis. Quando eu quiser reclamar, ensina-me a agradecer. Quando eu quiser desistir, ensina-me a perseverar. Quando eu quiser voltar atrás, lembra-me da promessa que está à frente. Levanta em mim o espírito de liderança e serviço que havia em Moisés. Que eu seja instrumento de libertação na vida de outros. Que minhas palavras tragam esperança. Que minhas atitudes apontem para ti. Que minha vida ajude pessoas a saírem de seus próprios Egitos. E se em algum momento eu me sentir sozinho no alto do monte, cansado demais para continuar, envia ajuda como enviaste Arão e Hur para sustentar os braços de Moisés. Coloca pessoas certas ao meu lado, fortalece minhas alianças, renova minhas forças. Que eu nunca esqueça que a vitória não vem da espada, mas das mãos levantadas em oração. Ensina-me a depender de ti em todo o tempo. Ó Deus, leva-me até a terra da promessa que o Senhor sonhou para mim. Mesmo que o caminho seja longo, que eu não perca a fé. Mesmo que o processo seja difícil, que eu não duvide do teu amor. Que cada deserto seja apenas passagem, nunca morada. E quando eu olhar para trás, que eu veja não apenas lutas, mas milagres. Não apenas dores, mas livramentos. Não apenas perdas, mas a tua fidelidade me sustentando em cada etapa. Assim como estiveste com Moisés, desde o rio até o monte, do palácio ao deserto, da fuga ao chamado, esteja comigo em todas as fases da minha vida. Sê minha voz quando eu temer falar, sê minha força quando eu pensar em parar, sê minha direção quando eu não souber para onde ir. Que a tua presença vá adiante de mim todos os dias, que o teu poder abra mares, que a tua provisão caia do céu, que a tua lei me guie e que o teu amor me leve até o fim da jornada. Em nome do Deus que chama, liberta, guia e cumpre promessas, eu oro, confio e descanso. Amém.
Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez pela primeira vez em muito tempo, você tenha conseguido parar, respirar e perceber que ainda existe esperança pulsando dentro de você. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo cheio de dúvidas, você continuou. E isso já é um sinal de que a sua história não terminou no deserto. Lembre-se, o deserto não é o destino, é o caminho. Foi no deserto que Moisés ouviu a voz de Deus. Foi no deserto que o povo encontrou provisão. Foi no deserto que o impossível começou a acontecer. E pode ser exatamente aí, nesse lugar de silêncio e dor que você está vivendo, que Deus está preparando a sua libertação. Talvez hoje você ainda não veja o mar se abrindo, mas continue caminhando em fé. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas continue dando o próximo passo. Porque quando Deus começa a guiar, até o que parece atraso se transforma em direção. Não se defina pelo que te prendeu no passado, mas pelo que Deus pode fazer no seu futuro. Você não nasceu para viver escravo do medo, da culpa ou da insegurança. Existe uma promessa diante de você. Existe um propósito te esperando. Existe uma terra de recomeços preparada para a sua vida. Guarde isso no coração. Se Deus chamou você, Ele mesmo vai sustentar você. Se Ele abriu o caminho, Ele vai te conduzir até o fim. E mesmo que a jornada seja longa, você nunca estará sozinho. Que a partir de hoje, cada vez que o medo tentar te parar, você se lembre desta verdade. Mares se abrem, correntes se quebram e desertos florescem quando Deus vai à frente. Continue, confie, caminhe. O milagre pode começar no próximo passo. E se essa oração falou com você, se essas palavras tocaram algo aí dentro que você nem sabia explicar, não deixa isso parar aqui. Se inscreve no canal e continua caminhando comigo. Aqui sempre vai ter uma palavra de força nos dias difíceis, uma oração para renovar a fé e uma mensagem para te lembrar que você não está sozinho nessa jornada. Ao se inscrever, você transforma esse momento em um compromisso com a sua própria esperança. Cada novo vídeo pode ser aquela chama acesa no meio do seu deserto, aquela direção quando tudo parecer confuso, aquele incentivo para você não desistir. Então clica em se inscrever e venha fazer parte dessa caminhada.